Essa semana começaram a valer as novas regras para a aposentadoria. Mas você já parou para fazer as contas? Já sabe quando vai se aposentar? O Rildo foi às ruas hoje neste feriadão, conversou com algumas pessoas e viu que ainda há muitas dúvidas sobre essas mudanças. Dia da Proclamação da República, feriado para muita gente. Não para quem trabalha na Feira Livre. O seu Gildo não quer saber de descanso. Acordou às 4 da manhã para montar a barraca e vender frutas, legumes e verduras na Vila Operária. Pode ser feriado, domingo, nós trabalhamos direto, não tem dia. Eu tiro uma folguinha na segunda-feira, que a feira é muito ruimzinha, né? Mas do mais nós trabalhamos direto. Trabalhar é uma necessidade. No dicionário, uma das definições para trabalho é uma atividade regular e remunerada. Na prática, é questão de subsistência mesmo, porque é do trabalho que vem o dinheiro. Contribuem para a Previdência Social. É ela quem vai garantir a aposentadoria do trabalhador. Mas as regras mudaram com a reforma, que entrou em vigor esta semana, o que trouxe muitas dúvidas. Foi aprovada a reforma da Previdência. Você entendeu certinho tudo que mudou? Não. Não compreendeu? Não compreendi não. A única certeza mesmo é que agora o brasileiro vai ter que trabalhar um pouco mais para se aposentar. Isso é verdade. Tem que trabalhar mais agora, mudou tudo, né? As leis. Trabalhar mais, vai demorar mais para se aposentar. Né? Segundo o governo federal, a reforma foi necessária para não quebrar a Previdência Social e garantir a aposentadoria no futuro. Um reflexo do envelhecimento da população brasileira. O tempo de vida das pessoas, né, aumentou muito. Você lembra, muitos anos atrás, com 60 anos, a pessoa já estava muito mais velha, né, já não tinha mais, às vezes, como trabalhar. Mas hoje, você pega uma pessoa de 60 anos aí, está na flor da idade ainda. E isso daí, obviamente, para os cofres públicos aí, estão muito menos filhos, né, que as pessoas têm hoje, então menos pessoas para lá no futuro contribuir e trabalhar. Então, acho que é primordial mesmo que isso aconteça. Pessoal, agora eu recebo aqui no estúdio o doutor Rafael Luque, que é especialista em direito previdenciário. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui no Meio Dia Paraná. E, são muitas as dúvidas, viu, doutor? A gente está recebendo muita mensagem do pessoal de casa que realmente está em dúvida sobre essas mudanças. Eu gostaria, antes da gente abrir aqui no nosso telão as mensagens do pessoal de casa, eu gostaria que o senhor fizesse um resuminho aqui para a gente, por favor, do que muda a partir de agora, na verdade, o que essa mudança, essa assinatura aí traz de mudança? Se confirmou aquilo que se esperava, né? O Brasil, então, fez uma transição, terça-feira para cá, para um sistema mais alinhado com os países de primeiro mundo de aposentadoria. Nesses países, prevalece a aposentadoria por idade, nós não temos aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que aconteceu de terça para cá, em resumo? A aposentadoria por tempo de contribuição ficou para quem se encaixar nas regras de transição, e a regra é que para quem está entrando ou quem ainda é bastante jovem, está longe de aposentar, a regra é a aposentadoria por idade, que mudou de nome. Agora é a aposentadoria voluntária. Esse é o nome, né? Nós temos a aposentadoria voluntária porque lá no serviço público, não, no privado, tem a compulsória, aos 70 ou 75 anos, dependendo do tipo de carreira. Então, na verdade, nós temos hoje, vai restar, depois que pagarem as aposentadorias por tempo de contribuição, a aposentadoria voluntária, que é a por idade hoje, como chamamos, e a compulsória para o servidor público, né? A compulsória é importante dizer que não vai se aplicar ao pessoal da iniciativa privada. E aí, para as pessoas, hoje em dia, para os trabalhadores, existem várias regras de transição, né? Exato. Essa é a grande dificuldade do que foi criado agora com essa reforma, com a Emenda Constitucional 103. Simplesmente criaram 6 regras de transição. Então, cada categoria profissional, durante a tramitação no Senado, no Congresso Nacional, tentou puxar a sardinha para o seu lado. E isso causou algumas situações de regra de transição bastante variadas, né, o que obriga as pessoas a procurarem profissionais especializados nessa área para que estudem cada caso como um caso específico, né, para saber se há o direito, qual é o melhor planejamento para a aposentadoria daqui para frente. Entendi.
Pessoal, então vamos começar a abrir aqui, doutora, as mensagens, para a gente ver quais são as dúvidas do pessoal de casa. Olha só, a gente começa com a Lúcia, ela mora aqui em Maringá, ela diz que ela é funcionária pública e gostaria de saber se posso contribuir por fora, para quando me aposentar ter um melhor salário. Pode sim, ela pode fazer uma opção de contribuição para o regime geral, através do próprio INSS, né? Ela tem que ver se o regime dela é um regime próprio, eu imagino que ela é funcionária pública de regime próprio, então ela pode fazer uma filiação ao INSS e receber pelo INSS também. A reforma não acabou com essa possibilidade. Acabou com a possibilidade de ela receber 2 aposentadorias pelo próprio regime ou 2 aposentadorias pelo INSS. Mas ela pode receber sim, ela pode contribuir para o INSS para complementar sim a sua aposentadoria e também pode fazer uma aposentadoria privada numa instituição bancária. Ok, aí a gente tem a outra aqui, que é a do Jair, ele é de Maringá, ele diz, tenho 53 anos de idade, estou trabalhando registrado e tenho 33 anos de contribuição. Minha pergunta é, quando devo entrar com o pedido de aposentadoria? Jair, você é um beneficiado pelas regras de transição. O homem que está há 2 anos, ele completaria o tempo para aposentar com 35 anos de contribuição. Então, o homem e a mulher que estejam até 2 anos, ou seja, o homem que completa 33 anos de contribuição, a mulher que completa 28, tem direito às regras anteriores, que a gente dizia as regras atuais, mas agora são as regras anteriores. Essas pessoas vão poder, ao completar, né, elas vão pagar um pequeno pedágio de 50%, ou seja, faltam 2 anos, ele vai trabalhar 3. Daqui a 3 anos, quando ele tiver 56 anos de idade, ele vai poder pedir aposentadoria com as regras anteriores. E é muito possível que ele tenha um valor maior do que as atuais regras aprovadas. Então, essa é a orientação que eu daria para o Jair. Doutor, ó, a gente está recebendo várias mensagens das pessoas, ó, essa daqui também, ó, do Giovanni Vidal, que perguntam, elas têm tanto de idade, têm tantos anos de contribuição, quando que elas vão se aposentar? Nesse caso aqui, só explicando, tá, gente? O Giovanni Vidal, ele é de Fortaleza, mas ele assiste a gente pela TV a cabo. Então, por isso que ele enviou a mensagem aqui pra gente. A gente está respondendo você também, Giovanni, aí de Fortaleza. Tem alguma regra que as pessoas possam utilizar para fazer essa continha básica? Eu tenho tantos anos e tenho tantos de contribuição. Sim, na verdade, são as regras de transição. Ele entraria numa outra regra de transição dentre as 6. Que seria a regra que a gente chama de 100%. Então, o que acontece? Falta para ele completar 35 anos, faltam 3 anos. Então, ele teria que pagar mais 100% em cima dos anos que faltam. Então, ele se aposentaria daqui a 6 anos. Então, faltam 3 para ele completar 35, então ele pagaria um pedágio de mais 3, que é exatamente o tempo que falta. Então, ele se aposentaria antecipadamente, porque a rigor agora o homem só pode se aposentar aos 65 anos, essa é a regra, mas como ele já tem uma idade relativamente avançada, ele cai numa outra regra de transição e ele vai conseguir se aposentar aos 56 mais 6, ele vai se aposentar aos 62. Ao completar, né, esse período aí aos 32 anos, ele vai conseguir aos 38 anos de contribuição, é isso? 38 anos de contribuição a aposentadoria dele. Exatamente. Ele entra numa segunda regra de transição. Por um aninho, ele não entrou nessa situação anterior do Jair. Então, como o senhor falou mesmo, o ideal é que as pessoas procurem alguém, um especialista na área, porque cada caso é um caso, que como o senhor disse, são 6, né, regras de transição. Exato. Tem a situação, por exemplo, da aposentadoria por idade, que está causando muita dúvida, principalmente entre as mulheres. As mulheres, por exemplo, no ano que vem, que completarem 60 anos, não terão direito à aposentadoria por idade, a rigor. Né, tendo os 15 de contribuição, óbvio, mas ano que vem já está valendo uma outra idade. Elas vão ter que ter 60 anos e meio. E 61 em 2021. 2022, 61 e meio, e aí em 2023, né, completa então, gradativamente. Então, nós temos essa regra de transição também da aposentadoria por idade para a mulher. Porque a do homem já é 65 anos hoje, não mudou nada. Não mudou. Né? Então, eu recebi até uma pergunta ontem. Doutor, faço aniversário em novembro do ano que vem, 60 anos, 19 anos de contribuição. Deu certo? Eu falei, não deu. Você vai precisar realmente esperar o próximo aniversário, em novembro do ano seguinte, onde você vai ter 61 anos, aí você vai completar os requisitos. Trabalhar mais um aninho. Mais um aninho. Doutor Rafael Luque, desculpa, continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Deixa eu só fechar aqui o nosso telão.
Fica aqui com a gente então, doutor, porque as dúvidas estão chegando e o pessoal de casa quer saber e a gente daqui a pouquinho conversa mais, tá certo? Ok, combinado. Muito obrigada, doutor, por enquanto. Agora a gente volta a falar sobre as novas regras para a aposentadoria. O doutor Rafael Luque, que é especialista em direito previdenciário, continua aqui com a gente. Eu já vou direto para abrir as mensagens aqui, doutor, que estão chegando com as dúvidas do pessoal de casa. Quem mandou essa daqui foi o Douglas de Campo Mourão e ele diz o seguinte: a partir de quando as novas alíquotas de contribuições da Previdência, dependendo da faixa salarial, serão cobradas? Essas alíquotas subiram um pouquinho, né? Principalmente para quem ganha acima de R$2.000, para os servidores públicos vai aumentar bastante. E elas serão cobradas a partir, efetivamente, no bolso das pessoas a partir de março, incidindo sobre os salários pagos em fevereiro. Então, a partir de março, já haverá esse pequeno aumento aí das contribuições sociais. Então, tá certo. E agora o Fernando acabou de piscar aqui, agora de novo ele aqui. O Fernando também, doutor, está recebendo mensagem lá pelo nosso WhatsApp, pelo nosso celular, e agora vamos botar ele aqui nessa conversa com a gente. Fernando, conta aí então quais são as dúvidas do pessoal de casa. Várias dúvidas, Annelise, separei algumas aqui. A Vanessa Cial, do Jardim Iguaçu, perguntou o seguinte, doutor. Ela tem 43 anos e ela pergunta sobre o plano simplificado. Ela disse que ela contribuiu cerca de 10 anos aí pelo plano. E o que muda agora nesse plano simplificado, quando a pessoa paga, com as novas regras? Se tem alguma mudança a partir de agora? Olha, pela idade dela, né, e pelo tempo que ela contribuiu, praticamente não muda nada. A verdade é que o plano simplificado, né, o simples, o pessoal que é microempresário, ele já tinha direito só à aposentadoria por idade mesmo. Então, na prática, o que ocorre? Na prática, essas pessoas vão manter suas contribuições no plano simplificado e aos 62 ou aos 65, né, no caso dela 62, a mulher, ela vai conseguir a aposentadoria dela desde que ela tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Tem que manter ali nas regras, né? Exato, exato. Na prática, o que acontece? Às vezes a pessoa completava os 30 anos, no caso a mulher completava os 30 anos, ela tinha a opção de ir ao INSS e fazer o pagamento da diferença para conseguir aposentar naquele momento. Isso daí, né, acaba agora, então não tem sentido ela contribuir com mais valores, tendo em vista que a opção dela pela idade e tempo de contribuição vai ser mesmo a aposentadoria por idade, que agora a gente chama de voluntária. Aposentadoria voluntária, mudou o nome. Fernando, tem mais pergunta aí? Tem. Fazer mais duas rapidamente para o doutor. Muitas pessoas perguntaram sobre insalubridade, doutor, se para quem recebe insalubridade mudou alguma coisa. E também uma outra pergunta da Joana de Cambira. Ela disse que é pensionista, ela tem 60 anos e a dúvida dela é a seguinte: se ela só pode receber a pensão ou se ela pode receber os dois ou se ela tem que optar por um dos dois, ou aposentadoria ou pensão. Vamos responder de trás para frente, porque em relação à insalubridade mudou mais coisa. Ela pode continuar acumulando a aposentadoria dela e a pensão, não tem nenhum problema, né? A questão é que existem algumas faixas, vai haver talvez alguma limitação em relação às novas pensões. Em relação à pensão que ela já recebe e a futura aposentadoria dela, ela vai poder acumular. Em relação à insalubridade, mudou muita coisa. Mudou muita coisa, porque antigamente era assim, a pessoa ficava exposta a agentes insalubres, a maioria das vezes 15, 20 ou 25 anos, 99% dos trabalhadores se encaixam nos 25 anos, então o que acontecia? Ele ficava 25 anos em serviço insalubre, independentemente da idade, ele poderia solicitar uma aposentadoria integral, independentemente. E ele tinha que assumir o compromisso e não mais executar o serviço insalubre. Simples assim, agora mudou. Como é que ficou a regra para o pessoal dos 25 anos? É a seguinte: ele continua tendo que trabalhar os 25 anos, né, em serviço insalubre, mas ele vai ter que completar 60 de idade. Se ele não completar 60 de idade, ele pode ter 25, 28, 30, 35. Ele precisa dos dois critérios agora. Ele precisa ter 25 anos em serviço insalubre e 60 de idade. Porém, fica bem claro na emenda constitucional que tudo o que foi feito até terça-feira está válido. Então, todo o serviço insalubre realizado até terça-feira, ele pode ser contado como especial, ou seja, o pessoal sabe, né, em casa mais ou menos, mas cada ano trabalhado em serviço especial conta como 1,4. Uma pessoa que trabalha 10 anos em serviço especial conta como 14 trabalhados. Então, o que acontece? Isso aí não vai se perder, né? O tal do perfil profissiográfico previdenciário continua valendo, né? Mas a contagem de tempo fictícia foi vedada pela reforma a partir de terça-feira.
Então, o que esses trabalhadores devem fazer? Devem avaliar se vale a pena pegar os PPPs, fazer a conversão até terça-feira do serviço, né? Ou, se não, aguardar. Ele pode completar os 25 anos, sair da atividade insalubre e, quando completar os 60, pedir a aposentadoria via a situação especial. Lembrando que também o cálculo mudou, não é mais em 94 para cá das contribuições realizadas. Doutora, a gente está recebendo muitas perguntas e, assim, acho importante a gente reforçar novamente aquilo que o senhor já disse, que cada caso é um caso e aí são muitas as regras de transição em relação à pessoa que está trabalhando, então o ideal é que ela procure uma pessoa para conseguir entender melhor o caso dela, né? Sim, exatamente. São situações bem complexas, mas o objetivo das regras de transição é não prejudicar as pessoas, principalmente que tenham de 48 anos para cima. Esse é o objetivo, ficou bem claro. E para quem tem 48 anos para baixo, a reforma da Previdência, ela trabalhou em cima da questão da igualdade. Os funcionários públicos, somente aqueles admitidos antes de 2003 terão direito aos salários integrais. A partir de agora, todos passam a receber o teto do INSS, inclusive Poder Legislativo, né? E quem quiser realmente usufruir de uma aposentadoria maior, vai precisar ou aderir ao Instituto Complementar ou fazer sua aposentadoria privada. A regra é visivelmente buscando trazer uma previsibilidade nas despesas do governo, especialmente quanto aos servidores públicos, e me chamou a atenção uma regra que está lá, que foi aprovada, que diz o seguinte: os estados e municípios que não respeitarem as regras gerais, e aí a gente fala sobre o déficit, né, aqueles estados deficitários, a União estará vedada de prestar auxílio. Então, os estados e municípios não entraram imediatamente na reforma, porém, eles estão com a faca no pescoço, porque se estiverem deficitários, não fizerem nada para sanar o déficit, a União está proibida de fazer repasses voluntários e toda forma de ajuda financeira, como foi feito com o Rio de Janeiro e outros estados. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Meio Dia Paraná e por sanar as dúvidas aí do nosso pessoal de casa. Muito obrigada. Obrigado, eu fico à disposição. Tá certo.